Pronto, agora sim. Mais um braço de bebê ensanguentado para enfeitar a árvore de Natal da trecheira violenta. Eu não sei por que a gente tem tanto disso. Olha, um presente! Para Osvaldo e Karina do Trecheiro Violento. Natal Sangrento. Não sei quem deixou isso aqui não, mas acho que dá pra assistir. Assistir a franquia, né? Qual é o pior que pode acontecer? Garbage Day. Natal Sangrento é a franquia mais famosa de filmes de terror sobre um assassino vestido de Papai Noel. E também é a única, né? Filme de Papai Noel assassino tem vários, mas só essa aqui que se deram o trabalho de fazer algumas continuações. Mas assim, falar que Natal Sangrento é uma franquia de filme de Papai Noel assassino também é meio errado, porque tem o que aqui? 6 filmes? E praticamente só 2 mesmo que focam nessa parte da coisa, né? Então é mais uma franquia de histórias aleatórias de terror que acontecem no Natal. É uma franquia bem bizarra, como já deu pra perceber, e é claro que ela tem algumas origens esquisitas também. Acontece que um dos produtores do filme original estava aceitando sugestões de ideia do público. E aí ele recebeu um conto escrito por um estudante de Harvard que era sobre um Papai Noel assassino. Ele achou a ideia genial, passou para o roteirista Michael Hickey, que escreveu o roteiro do Silent Night, Deadly Night. E a partir daí, a TriStar Pictures, uma produtora e distribuidora de nome em Hollywood, gostou do roteiro e decidiu fazer o filme. Essa não foi a primeira história e, na real, nem o primeiro filme de Papai Noel assassino a ser lançado, mas foi a primeira que foi um grande sucesso. Pra ter uma noção, o filme lançou no mesmo dia que A Hora do Pesadelo, e ele teve uma bilheteria maior que o Fred Krueger na primeira semana deles em cartaz. Se continuasse assim, ele poderia ter virado um clássico tão grande quanto outros slashers da década, né? Mas em menos de 2 semanas, a TriStar voltou atrás e retirou o filme dos cinemas. O que acontece é que o filme causou uma revolta lá no público dos Estados Unidos, principalmente de pais conservadores, que fizeram vários protestos censurando o filme de Papai Noel assassino, sempre usando aquela desculpa de que, as crianças vão ver, mesmo o filme sendo classificação 16 anos. Eu já falei disso na trashback que eu fiz do primeiro filme, né, mas também tem essa teoria de conspiração de que a TriStar era uma subsidiária da Coca-Cola na época, então presume-se que veio uma ordem lá de cima falando pra matar o filme porque a Coca-Cola tem toda essa imagem de Papai Noel, né, pra vender refrigerante, então eles não queriam um bom velhinho socando machado nos córneos das pessoas. Enfim, é muita história esquisita de produção pra um filme que, sinceramente, eu nem acho tão grandes coisas. Mas acho que todas essas controvérsias também acabaram contribuindo para que a franquia caísse de qualidade com uma rapidez tremenda. O segundo filme só não foi esquecido pelo tempo por causa da cena do Garbage Day, que virou meme na internet. Garbage Day! Huh? No! E o resto da franquia é uma zona completa, né? Um monte de histórias sem conexão e sem sentido. Acabaram sendo 5 filmes lançados ali nos anos 80 e 90, a maioria deles direto pra TV, com um remake que foi lançado 20 anos depois, em 2012, que eu acho surpreendentemente bem feito, mas que flopou horrores e enterrou a franquia novamente. E eu tenho que esclarecer também que tem outro filme chamado Natal Sangrento aqui no Brasil, que é o segundo remake do Black Christmas. A gente já falou dele aqui na trecheira também. Mas cara, eu não vou nem falar disso aqui nesse vídeo, porque foi só uma tradução troll que fizeram. Eu tô considerando aqui só a franquia do Silent Night, Deadly Night, como eu disse, né? São coisas diferentes. Mas então é isso, a gente tem 6 longas-metragens e acabou. Esse é um caso raro de franquia de terror que nunca saiu dos filmes e, vendo o desastre que são esses filmes, eu só digo, ainda bem, porque, meu irmão, se tivessem quadrinhos, livros e jogos disso daqui, eu garanto que eles também seriam uma bosta. Antes de falar mais do Natal Sangrento, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda, e seja membro da trecheira, se você gosta do nosso trabalho aqui. E também já vou liberar aqui os spoilers, porque é uma retrospectiva, eu vou falar de todos os filmes, então, naturalmente vão ter spoilers nesse vídeo, né? Estejam avisados e vamos nessa. Natal Sangrento, dirigido por Charles E. Sellier Jr. O primeiro Natal Sangrento conta a história trágica de Billy Chapman, que começa quando ele era criança e viu os pais dele sendo assassinados por um cara vestido de Papai Noel. Ele então cresce em um orfanato que a diretora é uma freira muito rígida, muito carrasca.
Vou tentar encurtar essa sinopse aqui, mas dá pra dizer que o menino sofre trauma atrás de trauma, e tudo isso culmina em um jovem que surta na noite de Natal lá em 84, que acredita que ele é o próprio Papai Noel que veio pra punir quem foi malvado durante o ano e senta o machado em um monte de gente. Pontos positivos! O principal diferencial desse filme pra mim é como ele desconstrói o filme slasher. Ao invés de ser um grupo de pessoas sendo perseguida por um assassino, ele coloca o próprio assassino como personagem principal e é quase um estudo de personagem ali, refletindo sobre como esse cara chegou ao ponto de virar um Papai Noel homicida. Então é um filme com uma estrutura de roteiro diferente. Começa com o protagonista bem criança, criando uma fobia de Papai Noel, porque primeiro o avô dele fala que o Papai Noel é malvado, e na mesma noite os pais dele são assassinados pelo ladrão vestido de Papai Noel, em um incidente separado. Quais são as chances, né? E aí tem toda a parte do orfanato com as freiras, os ensinamentos dela, serve pra mostrar elas colocando na cabeça do menino que sexo é algo malvado. Então quando ele vira um Papai Noel assassino, ele quer punir quem ele considera malvado, né? É uma justificativa bonitinha pro clichê clássico do slasher do quem transa morre. Eu gosto que esse filme aproveita bem a temática do Natal, ele coloca várias músicas tradicionais americanas de Natal tocando em momentos de terror, que acabam dando um ressignificado meio macabro pras letras ali, do Papai Noel te observando, sabe? E tem algumas mortes temáticas também, tipo o cara sendo estrangulado com um pisca-pisca, ou o moleque decapitado andando de trenó. As cenas de morte aqui são uma mistura, na real, né? Algumas são bem marcantes, tipo a Linnea Quigley sendo espetada nos chifres de cervo na parede, outras são mais genéricas, tipo o moleque jogado pela janela. Mas acaba que todas elas têm efeitos bem decentes. E eu gosto que o filme aproveita o Natal no visual também. Direto ele corta pra vários enfeites e animatrônicos na loja de brinquedo onde o protagonista trabalha, isso eu acho uma boa ambientação, e tem até um uso macabro divertido aqui, né? Tipo o plano clássico do Billy decapitando um boneco de neve com o machado sangrento dele. Esse é um filme absurdo que eu não consigo decidir se ele se leva a sério ou não. Na maior parte do tempo parece que sim, mas aí tem algumas cenas que tem um humor mais óbvio ali que eu acho que até que funcionam. Tipo o Billy sendo o Papai Noel da loja, ameaçando as crianças e sendo esquisito de maneira geral, e todo mundo achando ótimo como ele deixa as crianças comportadas ali. Alguns atores secundários aqui estão mandando muito bem. O vovô no começo consegue ser bem ameaçador, o chefe bêbado é bem convincente e engraçado. Mas quem é melhor é a Madre Superiora, a freira-chefe do orfanato que traumatiza as crianças. Eu acho uma personagem bem complexa também, porque dá pra enxergar ela como a vilã real da história, porque ela é desnecessariamente carrasca com o Billy, mas ela é bem intencionada e tem os seus momentos de heroísmo no final, tentando defender as crianças do orfanato do Papai Noel assassino, né? Pontos negativos. A cena do vovô não faz sentido nenhum. Ao que parece, o avô é um pilantra que tá internado no hospital e aparentemente tá fingindo estar num estado vegetativo, o que eu acho que seria bem impossível de fazer, na verdade, né? E aí ele decide sair desse coma voluntário dele pra tocar o terror no neto completamente de graça. O maluco é só um agente do caos mesmo. Acho que um dos maiores problemas desse filme é que o ator principal que faz o Billy adulto é bem ruinzinho. Ele é extremamente inexpressivo e, ok, isso podia ser parte do personagem, mas aí nas cenas que ele tem que demonstrar alguma coisa, ele só parece muito forçado. Eu adoro a cena que eles estão abrindo o banner de Natal da loja e ele tá feliz, mas quando mostra o Papai Noel, aí ele fica com medo. Nossa, o que é isso, gente? É aula de atuação que tá rolando aqui agora? E eu acho bizarro também como esse cara cresceu no orfanato das freiras e do nada ele fica proeficiente com todo tipo de arma branca e até com arco e flecha. Mano, que porra é essa? O que essas freiras andam ensinando nesse lugar? Eu gosto da estrutura diferente do filme, mas acho que ela é desnecessariamente complicada também. O protagonista demora metade do filme pra virar o Papai Noel assassino e tem uma quantidade absurda de justificativas pra isso. É o vovô, é a morte dos pais, são as freiras, é ele se vestir de Papai Noel contra a vontade dele, é ele ficar bêbado na festa da lojinha. Sei lá, cara, não precisa disso tudo. E depois que ele vira o Papai Noel, o filme fica meio sem trama. É só o Billy correndo por aí, matando um monte de gente aleatória, quase que numa sequência de sketches. Tem até uma cena que são os policiais invadindo uma casa aleatória e indo atrás do Papai Noel errado, e isso não acrescenta em nada na trama. A cena mais exploitation do filme é quando o Billy mata a Linnea Quigley e o namorado dela, que são um casal jovem que tá indo transar numa mesa de sinuca. E essa cena eu acho meio estúpida também, que a Linnea Quigley tá pelada o tempo todo, meio que sem motivo. Tipo, maluco, é Natal, tá nevando, tá frio, e ela vai atender a porta fazendo topless. Aparentemente na casa dela não tem ceia de Natal, tem só seio de Natal mesmo. E essa também é uma porta bem vagabunda, né, que o Billy quebra com uma certa facilidade. O que é engraçado porque no final, quando o Billy vai atacar o orfanato, uma criança tem que abrir a porta de vidro pra ele. Precisa disso? Acho que seria mais fácil ele quebrar a porta de vidro do que a outra, não? Tem muita coisinha no final desse roteiro que eu acho meio preguiçosa. Tipo, a polícia não conseguia avisar o orfanato do Billy matando gente porque uma garota conveniente deixa o telefone fora do gancho. E tem todo o lance do Papai Noel que a polícia mata achando
achando que é o Billy, mas ele era só o padre surdo do orfanato. Só que esse padre nunca apareceu e nem foi mencionado antes, então é só uma cena que vem do nada e não tem motivo de estar ali. Eu também não acho que o final do filme seja grandes coisa, não tem muito suspense, é só a polícia chegando no lugar e atirando no Billy e fim. E na real ainda tem uma deixa no final desse que dá a entender que o irmão mais novo do Billy vai ser o próximo assassino. O filme todo é um preparo enorme, com 15 motivos diferentes pro Billy virar assassino. E eu acho meio sem sentido o irmão virar o assassino sem todo esse preparo também. Mas acho que isso é mais um problema pro segundo filme também, né? O primeiro Natal Sangrento é o mais clássico da franquia, mas eu tenho que dizer que eu não acho ele tão grandes coisas assim, na real. Natal Sangrento 2, Retorno Macabro, dirigido por Lee Harry. A trama do Natal Sangrento 2 se passa quase toda em uma sala de interrogatório. O assassino Rick Caldwell é o irmão do Billy do primeiro filme e tá respondendo as perguntas de um psiquiatra ali e contando a história de vida dele. O que basicamente significa que pelo menos 1/3 do filme é flashback mostrando o primeiro filme de novo. E o que tem de novo aqui tá contando a história do Rick, que é só uma história de serial killer genérica. E aí, eventualmente, o Rick escapa e decide se vestir de Papai Noel, pegar um machado e ir lá se vingar da freira do filme anterior. Pontos positivos! Esse filme é um desastre, mas pelo menos o diretor tá tentando fazer algo interessante visualmente. Boa parte do filme são os personagens conversando nessa sala enquanto passa flashback. Mas aí eles estão sempre tentando filmar a sala de um jeito criativo, movimento de câmera, uns closes extremos, planos detalhes. Tem uma tentativa de ser artístico aqui que eu respeito. E eu gosto de como eles estabelecem o perigo do Rick visualmente no começo, com os personagens receosos de tirar o olho dele, mesmo que por alguns segundos, porque tem medo dele fazer alguma coisa. E tem umas partes do filme que tentam dar uma inovada no visual, né? Tem um flashback específico que passa como se fosse um filme caseiro, então isso é legal. Mas não dá, a melhor coisa desse filme é o absurdo que é esse protagonista. Se o primeiro era inexpressivo, nesse daqui eles pegaram um cara que era expressivo demais. O cara tem uma atuação canastrona, que ele fala literalmente tudo de um jeito dramático e engraçado, atravessa os conceitos de bom e ruim. Ele só é, e ele vai ficando cada vez mais durante o filme. But hey, that's life. E graças à atuação e a alguns efeitos toscos, tem umas cenas bem trash e engraçadas aqui. O protagonista eletrocutando o cara com uma cabeça obviamente falsa, ele matando um agiota atravessando ele com um guarda-chuva, e aí começa a chover depois disso. Isso é poético, isso é cinema. Mas não tem como, né? Todo mundo sabe que o auge do filme é a cena famosa do Garbage Day. Garbage Day! É pra ser o momento que o protagonista surta e sai na rua matando gente aleatória, mas a atuação exagerada dele, o roteiro besta, os movimentos elaborados de câmera e a trilha sonora bombástica acabam criando essa cena tosca que é icônica. E aliás, o que esse cara tava fazendo? Tipo, ele não tava nem tirando o lixo de casa, ele só tava reposicionando levemente as lixeiras dele de um lado pro outro da calçada, sei lá, isso é meio estúpido. Pontos negativos. A pior coisa desse filme não tem como, são os 40 minutos de flashback do primeiro filme. É a parada mais picareta possível, que literalmente metade desse filme é outro filme. Eles tentam dar uma inovada, refazem a trilha sonora, tentam mudar o contexto das cenas um pouco, mas acho que isso só piora mais ainda, porque aí vira erro de continuidade. Por exemplo, o Papai Noel surdo do filme anterior era o Padre O'Malley, eles mencionam o nome dele. E aí nesse filme eles mudam para o Zelador Kelsey. Por quê? Que diferença isso faz? Isso literalmente só tá no filme pra se contradizer. E nenhum desses flashbacks faz sentido, porque era pro Rick tá contando a história dele. Mas ele, na real, só tá falando do irmão, né? Porque ele que era o protagonista do primeiro filme. Aquela cena dos policiais, que já era filler no primeiro filme, indo atrás de um Papai Noel aleatório, volta aqui como flashback também, pra ser um filler pior ainda, porque é um filler de um filme que nem é dela. E também, cara, como é que o Rick sabe que isso aconteceu? Não tinha ninguém que ele conhecia ali pra presenciar o evento. Na real, se for pra pensar nesse aspecto, nenhum desses flashbacks faz sentido. É o Rick contando essas histórias como se ele se lembrasse de tudo, mas ele era um bebê ali. E é engraçado que ele até explica e fala, é porque o Billy me contou tudo isso. E alguns minutos depois o psiquiatra pergunta, mas como você lembra disso? E ele responde, eu tava lá. Então assim, ou esse psiquiatra é muito ruim e não prestou atenção no que o cara tava falando, ou esse roteirista é muito ruim e não prestou atenção no que ele mesmo tava escrevendo. Talvez os dois. O filme tenta fazer o Rick ter os mesmos traumas do Billy, mas sem todas aquelas justificativas, o que até podia ser ok, mas, de novo, o roteiro é uma zona. O Rick criança parece ser traumatizado com freiras. Ele tem medo por causa da freira abusiva do orfanato. Isso aparece em uma cena no começo e depois nunca mais volta. E o que esse filme adiciona de diferente é que, aparentemente, o Rick fica bolado quando ele vê a cor vermelha, porque lembra ele do Papai Noel. Red car. Good point.
Mas aí isso também tem que estar junto de alguém sendo babaca, porque aí ele ativa o modo Papai Noel que vai punir os malvados. Então, sei lá, cara, isso é uma zona. Ao contrário do primeiro, esse segundo não tem quase nenhuma cena de morte memorável e quase nenhum efeito especial também. A maioria do que acontece aqui é só tosco. É um nível meio sketch do Cacete Planeta, sabe? Provavelmente esse filme tem uma das cenas de atropelamento mais patéticas da história do cinema. Quando a história finalmente vira sobre o Rick, ela vira um drama muito chato. O Rick se apaixona por uma garota, e aí tem o ex-namorado babaca irritante, que é bem aquele tipo de gente mala de filme de terror, e aí no final o Rick só mata todo mundo sem nem precisar de uma motivação tão grande assim. É um drama bem raso e bem desinteressante. E é curioso também que eles vão no cinema assistir um filme que acaba sendo um filme de terror sobre, adivinhem, um Papai Noel assassino. E aí a cena do filme que eles mostram é uma outra cena reciclada do primeiro filme, que é o assalto inicial lá com o cara vestido de Papai Noel. O que é meio bizarro porque acaba criando um paradoxo, né? O cara do segundo filme vai no cinema ver o primeiro filme, casualmente tá lá passando a história do assassino que matou os pais dele? Isso é o que? A beira da loucura? No fim das contas, esse filme é uma grande enrolação pra acabar sendo a mesma coisa que o primeiro. De novo, ele cai naquilo de cenas aleatórias do assassino matando gente que a gente não liga e a gente não sabe quem é, com o agravante de que ele não tá nem vestido de Papai Noel. Esse filme meio que esquece a temática do Natal até o último ato, quando ele pega uma fantasia e vai atrás da Madre Superiora lá do outro filme. Só que o final acaba meio que quase do mesmo jeito, ele morre baleado em uma disputa anticlimática com um policial aleatório. A Madre também é uma personagem que piorou muito, né? No primeiro, ela era uma figura complexa, mas nesse aqui eles trocaram a atriz, trocaram a personalidade e tentaram disfarçar tudo isso deformando o rosto dela com uma maquiagem. E aí eles falam, ela teve um infarto. Porra, ela infartou segurando um jarro de ácido em cima da cabeça dela? Porque, porra, Natal Sangrento 2 realmente é um filme muito ruim. A única cena dele que vale a pena é o Garbage Day, e isso tu pode ver facilmente no YouTube. Natal Sangrento 3, Noite do Silêncio. Esse eles decidiram traduzir literalmente, não sei porquê. Dirigido por Monte Hellman. Natal Sangrento 3 é o último que ainda tenta ter uma conexão com o primeiro. A história é sobre essa garota chamada Laura que tem habilidades psíquicas. não. E aí tem o doutor psiquiatra Benjamin Horne do Twin Peaks, que tá querendo desenvolver as habilidades da Laura, e ele faz isso fazendo ela entrar em contato com um serial killer que tá em coma, porque ele realmente não tinha cobaia melhor. Esse serial killer é o Rick, do filme anterior, e todo esse contato psíquico que eles têm faz ele acordar e ir atrás da Laura e da família dela. Pontos positivos. A protagonista desse filme vai lá pra chácara da avó dela, que fica em um lago ou em algum lugar que se chama Peru. É isso, essa é a piada idiota, tem uma plaquinha escrito tal distância até o Peru, e foi a única reação que eu tive desse filme. Pontos negativos. Não que os outros filmes fossem um primor do audiovisual, mas esse terceiro tem uma queda de qualidade bizarra. Aqui os filmes começam a ser lançados direto pra TV, a imagem fica toda chapada, com uma razão de aspecto quadrada, e o visual desse filme no geral é bem sem graça, é um monte de cenário de floresta, de casa escura e de sala branca, não tem nada que chame a atenção. A protagonista é uma garota cega que tem visões sobrenaturais, o que podia ser uma personagem interessante, mas os caras pegaram uma atriz que é muito ruim, e não bastasse isso, a personagem é escrota também. Ela é desnecessariamente grossa com todo mundo, com o irmão dela que parece o Fábio Leone do Rhapsody, com a namorada nova do irmão, com a recepcionista do hospital. Ela é o tipo de personagem que é só chata e você odeia. E cara, eles tinham esse vilão caricato que é o Rick do parte 2, e eles pegaram o Bill Moseley, um ator muito caricato do terror, pra interpretar ele aqui. Isso podia ser maravilhoso, mas aí eles só deixaram o personagem sem graça. Ele não tem fala no filme todo, ele só fica andando por aí igual um zumbi, sem carisma nenhum. É um desperdício de ator. E o visual dele é estúpido, ele tá meio ficção científica, andando por aí com um bagulho na cabeça com um cérebro à mostra. Eles falam que isso foi porque o cérebro do Rick foi reconstruído com uma cirurgia. O que é curioso também, né, porque no filme anterior ele não toma nenhum tiro na cabeça. E o pior é que eles evoluíram a psicopatia do personagem pra ele fica bolado e mata gente toda vez que ele vê a cor vermelha. Tira completamente todo o significado natalino dos primeiros filmes e praticamente transforma o personagem naquele touro do Looney Tunes. Esse filme todo é um grande trambique, né? Parece que eles largaram a franquia de lado pra tentar transformar em alguma coisa tipo Hora do Pesadelo ou tipo Carrie vs Jason, com todas essas coisas de habilidades sobrenaturais e mundo dos sonhos lá no meio do filme slasher. Faz sentido, né? Porque esses filmes ainda estavam sendo bem lucrativos nessa época, então esse aqui meio que só tentou embarcar na onda. Mas de tudo isso, a pior coisa desse filme é só que ele é muito chato. Ele começa com um monte de cena de hipnose que é uma merda de assistir, o cara tá tentando pôr a protagonista pra dormir, mas quem tá dormindo sou eu, e o resto da trama é dividido em duas. Tem a protagonista, o Fábio Leone e a namorada dele andando numa casa escura, e o policial e o psiquiatra Ben Horne conversando num carro. E é só isso. O filme é um porre. Quando tu acha que vai acontecer alguma coisa de fato, nada acontece. As mortes geralmente
geralmente são off-câmera, e até umas paradas mais básicas do tipo os personagens descobrindo que o assassino quebrou o carro deles, a gente não vê. O final do filme até tem uma ideia legal, que é a garota cega presa na casa com um assassino slasher, mas pra variar o filme não faz nada com isso. Ele não faz nada com nada, né, porque ele apresenta vários elementos diferentes pra esse final, tipo, a garota usa as habilidades psíquicas dela pra falar com a avó fantasma, os personagens arranjam uma espingarda antiga do avô deles, mas nada disso é relevante, porque no final o protagonista mata o assassino segurando um bastão pontudo na direção dele enquanto ele anda até ela. É uma morte bem merda pra um vilão merda de um filme merda. Esse filme é uma das paradas mais chatas que eu já assisti. Eu acho que não tem nada que salva aqui. Natal Sangrento 4, A Iniciação, dirigido por Brian Yuzna. O filme 3 já não tinha tanto a ver com os dois primeiros, mas ele ainda fingia que tinha os mesmos personagens. O filme 4, porém, nem tem essa pretensão. A história dele não tem nada a ver com os primeiros filmes e mal tem a ver com o Natal. Ele é sobre Kim Levitt, uma jornalista que tá indo atrás de uma matéria sobre uma mulher que se matou de uma maneira peculiar ali na cidade. E eventualmente ela descobre que isso tá relacionado com um culto. É isso mesmo, acabaram as ideias, chegamos na trama de culto, né? Toda franquia chega lá eventualmente, é sempre uma merda. Mas esse culto não é um culto comum, é um culto feminista que visa tornar as mulheres independentes. Ou pelo menos é isso que elas contam pra Kim, porque na prática mesmo elas são só literalmente qualquer culto xixilento de filme de terror que quer usar a protagonista pra fazer um ritual. Pontos positivos. Apesar de não ter nada a ver com os anteriores, eu acho a trama desse daqui criativa. É um mistério engajante, a mulher em chamas que se joga do prédio e a repórter que vai investigar isso meio clandestinamente. E essa trama acaba numa parada meio Bebê de Rosemary, com o culto tentando controlar a vida da protagonista, drogando ela com umas comidas adulteradas, querendo fazer um ritual ali pra aumentar o culto ou alguma coisa assim. Eu acho que isso é bem feito. Esse filme tem efeitos muito bons. O Brian Yuzna é um cara que já tava ficando conhecido pelos filmes de body horror bizarros dele, tipo Sociedade dos Amigos do Diabo. E esse filme pega um pouco dessa vibe, com os efeitos especiais do mesmo cara, inclusive, o japonês Screaming Mad George. E o filme tem muito efeito bizarro de body horror, a mulher toda queimada no começo, as pernas da protagonista sendo fundidas, o corpo dela se retorcendo todo no final. E o culto aqui é relacionado a insetos e criaturas rastejantes, então tem muita cena com efeito de criaturas que são muito bons também. Tem alguns vermes gigantes, tem algumas cenas com insetos gigantes no apartamento da mulher. Todo o ritual, que é a cena mais bizarra do filme, envolve a protagonista sendo impregnada com um verme e vomitando uma barata gigante ali. Isso tudo é muito nojento e muito bem feito. Alguns personagens são bem bizarros aqui, e pra mim quem rouba a cena é o mendigo serial killer que trabalha pro culto de bruxa. Ele tem alguns dos melhores momentos do filme, meio meme até, tipo ele casualmente invadindo o quarto da protagonista, sentando na cama e ligando a TV, enquanto a protagonista e o namorado estão transando na mesma cama. E aliás, o filme que ele coloca é tipo Natal Sangrento 3, criando mais um paradoxo da franquia dentro da franquia, né? Pra que isso? Eu não tava esperando que o filme 4 de uma franquia trash de Papai Noel assassino fosse ser um filme com uma mensagem, porque ele é um filme que mostra bem essa questão da mulher no espaço de trabalho, que o chefe dela, interpretado aqui pelo Red Bannister dos filmes do Fantasme, é um cara escroto que desconsidera ela, que trata ela como se fosse uma secretária e não uma jornalista. Essa temática continua quando a protagonista conhece a família do namorado e ele tem um pai super conservador que fica sentado no sofá falando que mulher não pode trabalhar. Isso tudo acaba impulsionando a protagonista a buscar um pouco também esse culto, que é o culto de Lilith, a mulher original que não se curvou ao Adão, que busca a independência feminina. O que parece muito bom inicialmente, mas depois ela só vira um culto de bruxa meio genérico. O culto tem um símbolo que é a espiral, e é um visual bem aproveitado pela direção de arte no filme. Tem vários lugares desenhados ali com espiral, e tem alguns momentos com uma fotografia bem legal também no filme, né? Tem toda uma cena de ritual que rola dentro do açougue, com uma ambientação macabra e iluminação toda vermelha. Pontos negativos. Esse filme é meio trambique, né, com essa coisa de cagar pra franquia. A vibe que ele me passa é a mesma daquelas continuações de filmes do Hellraiser, que são histórias originais que foram encaixadas na franquia depois. Inclusive, de novo, não tem quase nada de Natal nesse filme. O máximo é uma cena lá que tem uma decoração natalina na casa do namorado e o mendigo serial killer briga com o maluco usando a árvore. Mas, tirando isso, é mais um filme com a temática ignorada. Esse filme é menos sem graça que o terceiro, mas ainda assim eu acho que ele tem um ritmo parado. Fica bem claro que o culto é mal intencionado desde o começo e que a protagonista tá sendo drogada. Tu fica se perguntando só como que a protagonista mesmo não tá percebendo essas paradas todas. E o culto ser obviamente malvado, eu acho bem ruim também. A protagonista parece que nunca é tentada pelo culto de verdade. Tecnicamente ela tá participando com essa iniciação e tá começando a ter alguns resultados na vida pessoal. Ela é promovida no emprego dela, ela consegue a matéria que ela queria escrever. Mas a gente nunca vê esse lado positivo direito afetando na vida dela, porque ela tá ocupada demais sendo assombrada por um monte de barata gigante. Aliás, eu acho bem contraditório que o culto quer fazer toda essa coisa meio feminista, vamos liberar a protagonista do mundo dos homens, e pra
fazer o ritual, elas fazem a protagonista ser estuprada por um homem. Me parece uma parada bem contraditória, até em questão de roteiro mesmo, sabe? O filme começa abordando o tema com alguma seriedade, mas da metade pro final eles parecem que só vira qualquer filme exploitation safado dos anos 80. Tem uma cena aqui que o mendigo serial killer luta com o namorado do protagonista, mata ele e nisso ele quebra todo o apartamento e suja tudo de sangue. E daí, no dia seguinte, a protagonista chega lá com um policial e tá tudo normal. O culto já ajeitou tudo. Mas brother, beleza, teu culto é sobrenatural, mas a não ser que tua entidade tenha um serviço 24 horas de limpeza expressa e manutenção de porta, nem fudendo que elas arrumaram esse negócio todo tão rápido. Esse é mais um filme do Silent Night que tem um final anticlimático, pra variar. A protagonista chega em um ponto que ela tem que sacrificar um menino, que é o irmão do namorado dela, ou pegar fogo de combustão espontânea ali e morrer. Mas aí ela não faz nenhum nem outro, ela só joga um verde e dá uma dedada em chamas sobrenatural na mulher que é líder do culto, passa a maldição pra ela por algum motivo e faz ela se explodir ali. Sei lá, cara, toda a parte sobrenatural desse filme parece bastante inexplicada. Pra falar a verdade, eu nem achei esse filme tão ruim. Eu acho que, lançado com outro nome, ele até podia virar um tipo de cult classic pelas temáticas e pelos efeitos dele. Mas ainda acho que é um filme meio chatinho. Natal Sangrento 5, o horror na loja de brinquedos. Ah, não, brinquedo não. Dirigido por Martin Kitrosser, que trouxe essa bosta desse filme. A trama de Natal Sangrento 5 é tão aleatória e demora tanto pra fazer sentido que eu nem sei como explicar direito sem contar o final logo de cara. Tem esse velho que é um criador de brinquedo e ele é um cara genial que faz brinquedos mirabolantes. E aí ele tem um filho que fica bem óbvio logo de cara que é um boneco também, e esse filho meio robô tá criando uns brinquedos assassinos que ele tá levando pra casa da família protagonista. Porque ele quer, sei lá, morar nessa casa? Porque ele quer ter uma família? Sei lá, tem uns brinquedos que mata gente e o resto não faz sentido. Pontos positivos! Depois de 2 filmes nada natalinos, o Natal Sangrento 5 volta com tudo na temática de Natal. O filme tem um visual bem natalino, com muito foco na decoração de cenário, e até alguns planos criativos, tipo esse aqui que é feito pelo reflexo da bolinha de enfeite. E a trama toda pega esse elemento que são os presentes de Natal, né? Com os brinquedos assassinos e os embrulhos misteriosos que aparecem debaixo da árvore. O filme não volta exatamente com a ideia original de Papai Noel assassino, mas tem um cara vestido de Papai Noel que distribui brinquedos assassinos, então tá quase lá. É um Papai Noel assassino que terceirizou o serviço. E o design desses brinquedos eu achei bem legal, na real. Algumas são só coisas básicas, tipo uns soldados e uns tanques do exército, beleza. Mas tem uns que são mais diferentes, tipo a bola vermelha, que vira um Papai Noel robô que toca uma musiquinha de Natal, que muda pra uma marcha fúnebre, e aí ele ataca as pessoas. E aí tem a lacraia roxa também, que usa a garrinha dela pra entrar nas pessoas e suga os olhos delas pra dentro. É, mó doideira também, tem uns efeitos legaisinhos. Dá pra dizer que esse filme é quase um Puppet Master natalino, né? Mas a real é que Puppet Master já tem um filme de Natal. É o 9º filme deles. O Brian Usna voltou como produtor pra esse filme, então ele coloca umas referências a outros trabalhos que ele fez, tipo um cara na fila pra ver o Papai Noel com a camisa do Reanimator, que ele foi produtor, e a menina que tá no colo do Papai Noel, interpretada pela filha do Brian Usna, pedindo uma lista de presentes absurdos que incluem uma fita VHS da noiva do Reanimator, que o Usna dirigiu também. O ator que interpreta o velho criador de brinquedos é bom demais pra Natal Sangrento 5, e isso é porque ele é o Mickey Rooney, um ator da Hollywood clássica. E é muito curioso que ele foi uma das pessoas que protestou contra o Papai Noel assassino no primeiro filme, mas tá ele aqui, no 5º filme, interpretando o próprio Papai Noel assassino. Como o mundo dá voltas, não é mesmo? Pontos negativos. Igual o Puppet Master, eu tenho um problema com os brinquedos assassinos aqui, porque eu acho eles todos extremamente inefetivos. Esse Papai Noel bola mata o pai do protagonista na introdução do filme. Como que ele faz isso? Ele só abraça a cara do maluco muito forte e o cara morre? Tem uma cena mais tarde que o menino protagonista decide enfrentar esse boneco, aí ele só entra no quarto e quebra o filho da puta com um bastão de beisebol. Então, cara, é só bater nos bonecos e quebrar eles, não tem muito segredo. Tem toda essa cena pro final que entra um monte de brinquedo que fazem quase um massacre ali com a babá e o namorado dela. A cena é legal, mas esses dois ficam só parados esperando tomar tiro dos brinquedos, né? Porque, porra, brother, reage. Mas essa cena toda é meio bosta, porque eles decidem fazer ela como se fosse uma comédia besterol. E aí os personagens estão transando ali, entra um braço de brinquedo no meio, começa a agarrar eles, e eles estão gostando, eles não estão percebendo que tem uma mão extra ali. O namorado, inclusive, começa a pedir pra tomar mais dedada no cu. A protagonista do filme 4 aparece aqui como a tia do protagonista desse, e aparentemente ela adotou o menino que ela tinha que sacrificar no filme anterior, né? A família toda dele morreu, então ele teve que ficar com alguém. E aí o que rola é que esse menino pega uns patins adulterados com um foguete, perde o controle deles, é atropelado e fica internado
internado o resto do filme. Coitado desse cara, ele só se fode. Mas o mais bizarro é que o protagonista desse aparece assistindo TV uma cena e o que ele tá vendo é Natal Sangrento 4. Essa é a característica recorrente mais esquisita que eu já vi em qualquer franquia. Os personagens sempre assistindo o filme anterior na TV. Nesse caso é ainda mais surreal porque a personagem do filme 4 é literalmente tia do protagonista. Ela é um personagem nesse filme também, então cria um paradoxo mais sem sentido ainda. Tem toda uma trama de um estranho misterioso que aparece na cidade, stalkeando a família principal e meio que investigando os brinquedos do velho. É pra gente suspeitar ele, porque ele passa um brinquedo assassino pra frente, dá de presente pra um cara que tava cobrando aluguel dele, alguma coisa assim, e parece que ele fez isso de propósito pro cara morrer. Mas aí tem uma reviravolta, que esse cara na real é um amante antigo da mãe do protagonista. Que é uma reviravolta meio merda, porque ela vem do nada e eu tenho quase certeza que eles estavam numa cena juntos antes, que ela não reconheceu ele. Dá pra dizer que ele tava vestido de Papai Noel, então tinha alguma coisa bloqueando ali, mas porra, era uma barba falsa, gente, não era uma plástica. E ele é um cara bem intencionado, que tá investigando a loja do velho, que se chama Joe Peto, e o Joe foi preso uma vez por fazer brinquedos assassinos em outro estado, então faz sentido essa investigação, e não faz sentido os caras só soltarem ele e deixarem ele voltar a ter uma loja de brinquedo, né? Me parece uma ideia bem estúpida. Mas enfim, se esse cara misterioso era bem intencionado assim e sabia dos brinquedos assassinos, pra que ele passou a lacraia roxa pra frente? Às vezes ele só queria matar o cara mesmo pra não pagar aluguel, né? Então, acho que faz sentido. Aliás, Joe Peto é um nome bem bosta, né? Ele é um velho que cria brinquedos e tem um filho boneco que se chama Pino. Então, entenderam a referência? É o Gepeto. E o filho dele, o Pinóquio. Esse filme foi lançado um ano depois do 4, né? Então eu imagino que eles tenham cagado esse roteiro tão rápido que eles só meteram o primeiro nome canastrão que eles pensaram nos bichos e ficou. E essa reviravolta do Pino ser um boneco é tão óbvia que eu nem sei porque que eles demoram tanto pra mostrar isso. Toda a trama do Pino é uma zona. Ele que tá mandando os presentes misteriosos com brinquedos assassinos pra casa do protagonista, e isso aparentemente é porque ele morava lá no passado e quer a casa dele de volta. Mas ao mesmo tempo no final ele fala que o que ele queria na real é uma família. Ele queria uma mãe. E aí tem essa cena bizarra que ele tá pelado lá, só com as partes de boneco padrão dele, e aí ele começa a sarrar a protagonista com essa virilha plana sem nada que ele tem, enquanto ele chama ela de mãe dele. E todo mundo que tá vendo isso tá achando isso esquisito, né? Mas se fosse o Ari Aster fazendo isso hoje em dia, vocês iam tá todo mundo aplaudindo, hein? Eu tô vendo aí. Mas o Pino é um vilão com um visual mais cômico do que ameaçador, isso já é bem idiota, e ele nem é um vilão muito efetivo, tipo, os personagens só quebram ele no final. Mais um filme de Natal sangrento com uma solução bem fácil e meio anticlimática. Tem uma reviravolta também de que o amante misterioso da mãe é o pai verdadeiro do protagonista. E eu acho engraçado como o pai original, o cara que morre na cena de introdução, é completamente esquecido. A mãe não parece nem um pouco abalada pela morte do marido, e no final todos eles ficam juntos ali de família feliz como se nada tivesse acontecido, com um marido novo. É tipo, pô, o cara que tu cresceu achando que fosse teu pai morreu, mas esse completo estranho aqui que é teu pai de verdade, chegou agora e show, tudo certo, né? Sei lá, o menino acho que fica só de boa com isso mesmo. Curou o trauma dele, é isso, não tem mais. Natal Sangrento 5 é podre, mas uma coisa que ele não é chato, isso eu acho que dá pra dizer. Natal Sangrento, o remake, dirigido por Steven C. Miller. O remake volta para a ideia simples de Papai Noel assassino. Ele se passa numa cidade pequena que tem um desfile enorme de Papais Noéis, mas nessa véspera de Natal, um Papai Noel bolado começa a matar todo mundo que ele considera malvado na cidade. O filme segue a policial Aubrey, que tá tentando capturar esse assassino antes que ele mate a cidade inteira, né? O problema é que, como tem muito Papai Noel pilantra pirulitando pela cidade, realmente fica meio difícil descobrir qual deles é o assassino de verdade. Pontos positivos! Esse filme tem o melhor elenco de toda a franquia, com personagens bem carismáticos. A protagonista é interpretada pela Jamie King, que faz uma policial que tem problemas de confiança ali. É até bonitinho, num filme trecheira desses, ela tentando ter um desenvolvimento de personagem numas cenas de conversa que ela tem com o pai. Tem o Donald Logue interpretando o Papai Noel viajante babaca, e ele tem várias cenas ótimas surtando aqui. Ele entra num discurso enorme na delegacia de por que o Natal é uma merda. É bem meme. E tem esses personagens secundários caricatos que estão sendo meio malvados ao longo do filme pro Papai Noel assassino matar. Tipo o policial folgado, ou o padre que é muito pervertido, a menina mimada, tem vários outros. Todos são personagens estabelecidos ao longo da trama, então quando eles morrem, você sabe quem eles são, ao contrário do original que só colocava um monte de gente aleatória. Mas quem acaba roubando a cena é o Malcolm McDowell interpretando o xerife da cidade. Ele é uma mistura entre o clichê e o maluco ali, porque ele fala um monte de frase pronta ali sobre ser policial foda e finalmente trazer um dia de glória pra cidadezinha dele. Mas ele também tem uns momentos muito estúpidos, tipo ele zoando a investigação da protagonista, ele escrevendo o nome do suspeito errado, ou o meu preferido, que é ele falando pra protagonista não complicar o caso do jeito mais aleatório possível. Don't put avocado on the burger. What?
Esse também é o único filme da franquia, fora o primeiro, que tem um visual que parece mais ou menos um filme de verdade. Ele aproveita bem a temática de Natal, na fotografia mesmo, com cenas com enfeites luminosos de fundo, cenas iluminadas com luzes de Natal, e até o final, que tem um visual bem estilizado, com as cenas todas vermelhas e verdes, monocromáticas ali, na cor do Natal. Tem até uma cena de flashback que mostra um caso de assassinato antigo da cidade, que é feita no estilo do Sin City, tudo em preto e branco, mas com uns detalhes vermelhos só aparecendo. Então assim, é um filme visualmente bem criativo. O Natal também é aproveitado na trilha sonora, com muito tema de Natal, assim, da época sendo incorporado numa parada mais épica. E na história do filme também, né, já que o desfile / campeonato de Papai Noel é parte importante da trama. E claro, o assassino é um vilão slasher de Papai Noel com um visual brabo, é provavelmente o melhor desses que eu já vi. E o filme até começa com uma coisa meio Fred Krueger, do cara montando ali a própria máscara customizada, pronto pra matar a galera que foi malvada no ano. O roteiro tem uma parada que eu acho legalzinha também, que a protagonista ficou o filme todo pra resolver uma palavra cruzada, e quando ela resolve, a palavra ajuda ela a identificar um padrão ali pro assassino, pra ela conseguir ver que o caso na real não acabou. Isso é legal. E acho maneiro que é um roteiro meio policial também, ele não foca tanto no assassino quanto os primeiros filmes da franquia. Então tem esses vários Papai Noéis suspeitos na cidade, tipo o Donald Logue, ou o Papai Noel traficante, que tem um tiroteio com a galera. Pra mim esse é o melhor tipo de remake que tem, que ele não tenta só replicar o original. Ele pega várias cenas do original, muda elas de contexto e coloca elas ali trabalhando pra uma história nova. Então tem um personagem aqui do vovô em coma, que do nada volta a falar e dá um aviso pra um personagem secundário que o Natal é horrível, só que aqui ele faz com uma coisa meio demoníaca na voz dele, que acaba dando um toque meio sobrenatural pra esse aviso. É aleatório? Sim, mas eu ainda acho essa possessão momentânea do vovô mais crível do que o maldito velho fingindo que tá em coma. Eles repetem a cena clássica da linha Quigley, com o assassino pendurando uma garota nos chifres na parede, e depois encontrando a irmã mais nova dela, que foi boazinha, e deixando ela de boa. E eles até referenciam a cena do Garbage Day, com o policial folgado tirando lixo e reclamando disso antes dele ser assassinado. Então assim, são várias referenciazinhas que funcionam. Mas pra mim o principal mesmo aqui é que esse é só um filme slasher bom e divertido. Tem cenas de morte bem legais, criativas, com efeitos práticos muito bons, e aí tem umas mortes elaboradas dele jogando a mulher num triturador de madeira, tem o Papai Noel batendo no cara com um soco inglês escrito ho ho ho, mas pra mim o auge é o Papai Noel com lança-chamas. Não dá, cara, isso é uma das imagens natalinas mais fodas que eu já vi. Pontos negativos. Não tem tanto efeito digital nesse filme, mas quando tem, é bem merda. O Donald Logue é um péssimo Papai Noel, ele tá lá sendo um bosta com todas as crianças que estão parando pra falar com ele, e ainda assim tem uma fila de gente esperando. Tipo, brother, tem 50 Papai Noel na rua por conta do desfile, vai em outro lugar, cara. Aliás, essa é uma caracterização que eu acho bem contraditória. Os policiais estão falando o tempo todo como a fábrica local fechou e por isso a cidade tá morrendo. As pessoas estão ficando degeneradas, estão fazendo pornô, estão vendendo droga, porque tá todo mundo desempregado. E tem algumas cenas que mostram isso, como a cidade tá ficando vazia. Tipo as cenas na igreja, que não tem ninguém, só tem uma senhorinha ali que foi ver a missa. Mas ao mesmo tempo, essa cidade que tá morrendo e que não tem ninguém, consegue ter um desfile com 500 Papai Noel na rua e mais uma cabeçada de gente assistindo. Então, porra, tem Papai Noel demais pra uma cidade que tem gente de menos aqui, né? Não tem não? A gente até tem uma dúvida no começo desse filme se o vilão pode ser algo sobrenatural ou não, mas no final é revelado que ele é só um cara qualquer, não tem muito dessa parada não. E isso levanta aquela velha pergunta de como ele sabe de toda essa galera sendo malvada então? Ele é meio Jigsaw, tá ligado? Meio onipresente, nada faz sentido. A policial principal, apesar de ser uma boa personagem, também faz umas paradas bem estúpidas. Tipo, ela suspeita que o cara que tá na frente dela seja o traficante secreto da cidade. Aí, ela tem o número do celular que ela confiscou e ela liga pra ele pra confirmar no meio do diálogo que ela tá tendo com o cara, na frente dele, com ele vendo. Tu não quer fazer isso de longe primeiro? Liga, vê se o cara atende, confirma que é ele, ao invés de só mostrar a tua mão e se pôr na mira do maluco logo de cara. Uma coisa que eu acho esquisita que é o final também, porque não tem uma revelação grandiosa do tipo, os personagens principais mesmo nunca descobrem quem é esse assassino. A gente descobre porque no final mostra um flashback pra gente. Acontece que tempos atrás teve um cara que se vestiu de Papai Noel, pegou um lança-chamas, matou a mulher queimada e depois morreu baleado pela polícia. Todo mundo acha que isso é uma lenda urbana, mas no final a gente descobre que foi real. O assassino atual é o filho desse cara que surtou, que viu tudo o que aconteceu com ele ali porque ele tava no carro no momento. Que também é uma homenagem a uma cena do primeiro filme que acontece uma coisa parecida, né? Mas enfim, a galera fala que é lenda urbana, mas devia ser óbvio que não é, porque o policial que matou o cara é o pai da protagonista,
Então, sei lá, me parece o tipo de história que todo mundo devia saber, todo mundo que convive com ele, sabe? E eu acho que isso acaba sendo mais bizarro ainda, porque, cara, já teve outro caso de Papai Noel assassino nessa cidade antes e ninguém menciona isso quando tem mais um caso exatamente igual? Sei lá, cara, acho que no final ninguém descobre nada e o vilão sobrevive ali com uma deixa de continuação que nunca aconteceu. Pior ainda que eu ainda acho esse o filme mais divertido da franquia e com certeza é o que eu mais planejo reassistir eventualmente. E essa foi a retrospectiva Natal Sangrento. É uma franquia que é um caso muito peculiar aqui de que o remake, pra mim, de longe, é o melhor filme. Assim, eu acho que os outros, quase todos, têm alguns momentos interessantes ali. O primeiro vale a pena ver pra quem gosta de slasher antigo, o quarto vale a pena se tu encarar como uma parada à parte e só quiser um filme bizarro de body horror, funciona também. Mas em questão de slasher bagaceira, divertido, de Papai Noel assassino, o remake é a minha recomendação final aqui. Então é isso, pessoal, e até a próxima.